Olá a todos, a todas e a todos. Estamos começando mais uma entrevista e hoje nós estamos trazendo o Ivan Baron. Ele que é influenciador digital, pedagogo e está aí com a sua presença digital na luta anticapacitista. Seja muito bem-vindo, Ivan. Muito obrigado, Emanuele. Muito obrigado, Jornal O Liberal, pelo convite e a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. E é exatamente sobre esse trabalho que nós queremos saber. Eu quero saber como e quando tu começaste na internet, como surgiu essa ideia de fazer, misturar, né, questões muito sérias e muito urgentes na nossa sociedade com esse toque de bom humor que a gente conhece nos teus vídeos na internet. Nossa, toda a história começou lá por volta de 2018, quando eu ainda era um estudante do curso de pedagogia e também o Brasil estava passando por um movimento político-social, né? E eu, como estudante de pedagogia, sempre com esse senso crítico, me incomodava bastante com a ausência de pessoas com deficiência participando desses movimentos sociais. Sempre a nossa comunidade era invisibilizada. A gente via muito falar da questão antirracista, contra a LGBTfobia, de apoio ao feminismo, que são pautas extremamente importantes. Mas eu, enquanto um jovem com deficiência, não me via representado. E a partir desse incômodo eu falei, não, isso não pode continuar assim. A gente precisa gritar, a gente precisa pedir mais espaço e representatividade. A partir daí eu comecei a usar o ambiente virtual como uma extensão da minha voz, né? Para que eu pudesse, de alguma forma, cutucar as pessoas para que elas pensassem mais e nos incluíssem nesses espaços. No início foi um pouco difícil, né, para apurar o algoritmo e principalmente a bolha que eu me encontrava, mas aos poucos mesmo, e com muita insistência, a gente foi levando o tema capacitismo para rodas de conversa, para o dia a dia mesmo. Falando nessa questão de tu seres politicamente engajado, qual é a importância de termos pessoas que são influenciadoras digitais, que são produtores de conteúdo envolvidos na política? Eu acho que já eras conhecido nas redes sociais e ficaste ainda mais conhecido depois que tu subiste a rampa no dia da posse, né, presidencial. Qual é essa importância? Aquela subida de rampa é, foi bastante simbólica e com certeza me ajudou ainda mais para que eu furasse essa bolha, né? Acerca da comunidade das pessoas com deficiência, acerca de todas as bolhas que eu me encontrava. Ali eu pude expandir totalmente ou quase a minha voz acerca do assunto. Mas eu acredito muito, Emanuele, que fora da política não há diálogo, não há avanço e só existe autoritarismo. Por isso, nós, criadores de conteúdo, formadores de opiniões, por que não, diariamente alcançamos milhares de pessoas, a gente precisa sim se posicionar, né? Até pelo bem das pessoas que nos seguem, e até mesmo a maneira de levar informação. Quando eu falo posicionamento político, não tem nada a ver com filiação partidária. Até pode ser que alguns queiram ir nesse caminho, mas eu não quero. Eu quero sim me manifestar, expressar minhas decisões, de alguma forma explicar o que é o certo e o que é errado acerca do assunto capacitismo e para que a gente consiga mais direitos garantidos para as pessoas com deficiência, a via mais que eu vejo mais correta é a via da política.
Perfeito. Deixa eu te perguntar, falando ainda de conteúdo, né, digital, a tua formação é na pedagogia, tu és pedagogo, de que forma tu enxergas os conteúdos produzidos para crianças e de que forma esses pais, esses responsáveis, eles podem inserir essas crianças já nessa luta anticapacitista? Porque eu lembro de um vídeo que eu assisti teu, que tu falas que tu é um sobrevivente do bullying escolar. E isso é muito forte quando a gente leva para o ambiente escolar, que além do ambiente de casa, né, é um ambiente de formação da criança, né? Sem sombra de dúvidas, a faculdade de pedagogia me ajudou bastante nesse caminho de criação de conteúdo, né? Foi lá que eu aprendi as melhores didáticas e principalmente como é que a gente pode alcançar mais as pessoas com um discurso afetuoso, mas também crítico, se posicionando firmemente. E eu tenho bastante cuidado também quanto ao público infantil que consome esses conteúdos. Eu acredito muito que quanto mais cedo a gente começar a falar de assuntos que são tabus para adultos, com as crianças, elas tendem a serem crianças e jovens e adultos mais inclusivos, sabe? O segredo está em a gente conversar, claro que respeitando cada fase da pessoa. Não é que a gente vai depositar tudo de uma vez, não. Não é por aí. Mas de maneira lúdica, de maneira criativa, a gente pode introduzir assuntos como capacitismo, respeitar as diferenças, falar que o coleguinha que não anda, ele também pode brincar com você, o coleguinha que não fala com a boca, mas se comunica com as mãos, ele também pode estudar junto com você, que o coleguinha que tem um processo, que tem uma certa deficiência intelectual, ela deve ser respeitada, entende? São noções básicas de respeito que a gente precisa tratar desde o início, desde a infância. Infelizmente, durante a minha fase de criança, eu não tive isso, né? Não era debatido sobre preconceito contra pessoas com deficiência. E isso eu não culpo os meus colegas, os meus amigos de classe. Eu culpo os adultos que não introduziram essa temática, com medo de ser algo radical demais. Entende? É um processo que a gente precisa avançar e muito ainda. Porque a criança também ela está em formação, né? É como a gente diz, né? A criança ela não é preconceituosa, ela não é racista, ela reproduz esses estereótipos que vêm às vezes da família, vêm de outros lugares que elas crescem e começam a reproduzi-los, né? Até se tornar adultos que podem pensar a respeito das temáticas. Exato, e quando a criança não tem acesso ao conhecimento, ela vai acabar aqui tratando aquilo como algo desconhecido. E qual é a nossa reação quando a gente encontra algo diferente, que não conhece? É se afastar, é se proteger. Então eu vejo que quanto mais a gente se familiarizar com as diferenças, derrubar aquele discurso que somos todos iguais. Isso é a maior mentira, né? Porque nós não somos iguais, nós não queremos ser iguais, nós não temos a obrigação de seguir um padrão. Tá tudo bem, todo mundo ser diferente. Eu queria te perguntar também, né? Já que a tua presença digital ela é muito forte, nós sempre tivemos aí nos vídeos, e recentemente eu te vi nos vídeos do São João da TAI, vestido de lá, inspirado no filme dos Elementos e tudo mais. Eu queria saber desses trabalhos, desses jobs que tu tens feito, qual foi assim o mais emocionante, o mais importante assim na tua carreira, que tu disse, nossa, gostei muito de fazer isso. Ou então eu quero chegar em outro lugar, quero fazer outras coisas ainda. Esse que você citou do filme Elementos, né, da Disney Pixar, foi sem sombra de dúvida um dos mais emocionantes. E eu falei, né, o Ivan criança estaria muito orgulhoso daquilo. Porque, não sei você, mas eu cresci assistindo os filmes da Disney, sendo uma criança com Eu também. deficiência,
Exatamente. E eu, sinceramente, eu não me via sendo representado por nenhum personagem. Então, você chegar na fase adulta, você ser convidado pelo próprio estúdio para representar um personagem de animação, isso é muito representativo. Que, que outras pessoas com deficiência também tenham essa oportunidade, porque eu crescia, eu assistia me procurando nos filmes. Poxa, eu não tenho nenhum personagem igual a mim. Qual é o personagem mais próximo que eu posso me identificar mais? Não tinha. Então, hoje, na fase adulta, representando um dos personagens de animação, e eu já assisti o filme. O filme é muito lindo, como assim, como outros filmes da Disney. Tem uma mensagem Uhum. bastante bonita sobre respeitar as diferenças, celebrar a amizade. É incrível. Ai, que legal. Também estou na expectativa para o lançamento, né, dia 22 de julho. Assim como outros filmes, né? E é bom que, pelo menos é o que nós esperamos, é que a tendência seja nós celebrarmos essas diversidades, né? Outro dia eu vi aí, com a proximidade do filme da Barbie, eu vi uma Barbie que ela estava na cadeira de rodas. Então, na minha infância, não era uma realidade eu encontrar nem bonecas negras para me reconhecer ou ter outras pessoas assim, ou uma coleguinha que andava de cadeira de roda, ter uma Barbie que se andava também de cadeira de rodas para se reconhecer. Então, ele seja mais pavimentado para que outras formas de inclusão também sejam visibilizadas. E que também tenha procura de mercado, né, para essas demandas. Porque não adianta só a marca oferecer e se o consumidor não tiver condições de arcar. Por exemplo, essa Barbie de cadeira de Exatamente. rodas, o preço é caríssimo, não é acessível. Então não adianta nada pregar uma marca inclusiva se não for para todo mundo. Exatamente. Falando em questão de ser inclusivo, né, e falando também em terminologias e tudo mais, eu percebo que nos teus vídeos tu tentas trazer essa questão desse bom humor e dizer o que seria adequado você falar e conversar com uma pessoa com deficiência, né, e o que já não é ou já não deveria há milênios ser permitido. Tu podes trazer algum desses termos para essa nossa conversa e aí a pessoa que está nos assistindo em casa já fica um pouco mais atenta de determinadas palavras que não devem permanecer no vocabulário? Com certeza. Primeiro de todas, que é uma palavra que quando a pessoa já me vê, já vem à mente, que é deficiente, né? Que é bastante utilizada, infelizmente. Mas por que não usar o deficiente? Porque essa palavra resume a pessoa apenas a sua condição, negando que ela seja um sujeito de várias outras possibilidades. Né? Eu sou uma pessoa com deficiência, não sou apenas um deficiente. O Ivan vai além de toda paralisia cerebral. O Ivan tem cabelo colorido, gosta de assistir novela, gosta de sair com os amigos, se divertir. E a paralisia cerebral é apenas mais um dos detalhes dele. Outra palavrinha também que eu não curto muito é especial, né? Ora, todos nós somos especiais, porque apenas o Ivan, porque tem uma deficiência, vai ser tratado de maneira especial. Se a gente for parar para ver, quem é especial deve ser tratado de maneira diferente, de maneira segregada dos demais. E isso vai contra o princípio da inclusão. Claro que toda pessoa com deficiência deve ter suas necessidades específicas sendo respeitadas, para que assim a gente garanta um ambiente de equidade de oportunidades. Mas nisso não é nada de especial. O especial é uma comida gostosa, é a gente sair com os amigos, é a gente se divertir, é ir no show da Beyoncé, né? Que eu quero São os garantir meu ingresso. momentos, né? Sim, é isso que é ir no show da Beyoncé que eu quero garantir meu ingresso. Isso sim vai ser mega especial. Agora, ter o mínimo, isso não pode ser tratado de maneira especial. Isso é romantizar o desnecessário. Sim.
Outra expressão que eu escuto bastante é: o Ivan é um exemplo de superação. Gente, eu não preciso superar minha deficiência. Ela não é algo ruim que a gente precisa tentar abafar, tentar esquecer, sabe? E também fora que esse discurso romantiza as dificuldades que pessoas com deficiência passam todos os dias, porque é muito mais cômodo para quem está de olho aplaudir o Ivan enfrentando uma situação de falta de acessibilidade, achar aquilo lindo, me tratar como um guerreiro, ao invés de lutar para que aquela situação seja revertida, para que aquela falta de acessibilidade não exista mais, né? Porque é mais cômodo aplaudir deitado, achar lindo aquela situação ou lutar por direitos. Eu acho que aplaudir deitado e me referir como um exemplo de superação. E aquela situação vai continuar se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, sinceramente, eu não preciso de uma medalha nem ser chamado de guerreiro. Guerreiro é o He-Man, é a She-Ra, é o Super-Homem, é a Mulher Maravilha, né? Que só existem em filmes de animação e filmes de heróis. Nós somos pessoas com Exato. deficiência e queremos que nossas vivências sejam naturalizadas e não normalizadas, porque de normal ninguém é. Exato. Ivan, deixa eu te perguntar, como eu vi, como tu vês a pauta da questão dos relacionamentos? Eu vi uma postagem recente tua também, agora acredito que foi no contexto do Dia dos Namorados, que tu Sim. perguntaste se o teu amor e o teu afeto era inclusivo. E aí, como é que tu abordas isso nas tuas redes e como tu fazes para que as pessoas entendam o que tu queres dizer com isso? Porque tem pessoas que nem cogitam a possibilidade de namorar com pessoas com deficiência por conta das deficiências que essas pessoas têm, né? Namorar é uma palavra muito forte quando uma pessoa sem deficiência encontra alguém PCD, né? Às vezes só rola aquela ficada, nunca é para assumir um relacionamento sério. Sempre na maioria das vezes, em algumas situações, é para usar nossos corpos apenas para sentir o prazer momentâneo, né? Isso é muito chato. Eu imagino você como uma mulher também se sente objetificada quando um homem machista repete o mesmo ato. Mas eu acredito que falar sobre autoestima, falar sobre amor próprio, ter vaidade e ter um corpo com deficiência é um grande ato político, porque isso não é ensinado a nós quando criança. Novamente eu volto para a infância. Não é ensinado a gente a ter orgulho do nosso corpo. E principalmente ter autoestima e empoderamento para assumir um relacionamento romântico com outra pessoa. Então é muito importante ter essa educação também, para que a gente não aceite migalhas, para que a gente aceite o que a gente merece de fato, sabe? Então eu fiz esse post para provocar reflexão. Com quantas pessoas com deficiência você já namorou? Será que o seu amor é inclusivo? Mas além disso, será que ele também é anticapacitista? Será que você está pronto ou pronto para assumir um relacionamento, para segurar a barra e não ser também, porque o parceiro ou a parceira de uma pessoa com deficiência, ela também não pode ser tratada como aquela heroína ou aquele herói que está namorando um cadeirante, que está ficando com uma cega. Não, é apenas um casal como qualquer outro que vai brigar, que vai se amar, que vai se separar, que vai dar um tempo, sabem? Não tem mistério, porque as pessoas ainda acham isso tudo muito um absurdo, algo extraordinário, coisa de outro mundo. Mas eu garanto a vocês que é igualzinho o que vocês fazem com os namorados ou com as namoradas de vocês. Ivan,
Ivan, a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria aproveitar e perguntar quais são os teus planos para o futuro, se tu tens alguma agenda, tem alguma novidade que de repente tu ainda não contou nas tuas redes sociais e tu já podes adiantar por aqui para a gente. Olha, o meu desejo é continuar cada vez mais alcançando públicos diferentes, incomodando cada vez mais, porque é a partir do incômodo que a gente gera reflexão e gera avanço. Espero continuar rodando esse Brasil todo com as minhas palestras de conscientização, conhecendo pessoas novas e vem uma novidade por aí que eu ainda não posso contar, mas envolve artes cênicas, envolve representatividade, que é isso que nós mais almejamos. Infelizmente eu não posso, mas se eu pudesse. Mas Mas eu vem já muito, espero em primeira mão, assim que possível, voltarmos para falar sobre o assunto, né? sim, vem muita representatividade PCD por aí. Ah, isso é muito legal. Então, eu vou ficar de olho nas tuas redes sociais, porque eu não consegui arrancar nada, né, de ti. E falar em redes sociais, deixa aí as tuas redes sociais para quem ainda não te segue, começar a te seguir. E se quiser deixar um recado para quem está assistindo aí em oliberal.com, fique à vontade também. Para a galera que ainda não me segue, quem não me conhece, quem é esse menino de cabelo rosa falando sobre capacitismo, uma palavra tão grande. Então, me segue para acompanhar mais sobre o assunto, acompanhar meu dia a dia, acompanhar sobre minhas vivências, sobre minhas reflexões também. O Instagram é @ivanbaron, TikTok, o mesmo endereço e Twitter também. Twitter, a gente fala sobre tudo, é melhor ainda. E para quem acompanhou até agora a nossa entrevista, eu quero agradecer mais uma vez o convite ao jornal O Liberal, a Emanuele, pelo carisma, a simpatia que teve comigo e deixar um recado. Pessoas sem deficiência são mais que convidadas para serem aliadas à luta anticapacitista. Só basta vocês terem mais humildade, pararem de tratar nós PCDs como exemplos de superação ou até mesmo quando a gente provocar uma reflexão, não responder com deixa de mimimi. E sim, eu aceito aprender. Simples. Então é isso. Muito obrigada a quem chegou até o final da nossa entrevista. Obrigada a todos, a todas e a todos. E até a nossa próxima entrevista. Tchau. Obrigada, Ivan.